E o Cinema de Erechim lotou durante 3 noites, onde aconteceu a estreia do documentário Belas Artes, Ontem, Hoje e Sempre. Obra que retrata a história de um dos mais importantes espaços culturais de Erechim, o Centro de Belas Artes Oswaldo Engel. Hoje nós conversamos com o autor desta bela obra que você acompanha agora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filme que retrata a história do Belas Artes Erechim. Belas Artes ontem, hoje e sempre, porque ela sempre será a nossa escola aqui da nossa região e que forma muitas pessoas que estão distribuídas aí por vários lugares do mundo. Está aqui conosco para falar um pouquinho sobre este filme que é o maior sucesso no cinema, o Patrick Menegasso, que é o autor. Patrick, bem-vindo mais uma vez à TV Erechim. Obrigado. Nossa, sempre uma alegria estar aqui com vocês, com a audiência. Muito obrigado pelo convite. Você mais uma vez nos surpreendeu nas telas do cinema, mostrando uma história real, com os personagens reais e que conseguiram tocar o coração de muitas pessoas que foram alunas da escola, mas até quem não conhecia a história do Belas Artes. Como é que foi todo esse compilado? Eu acho assim, que como você colocou bem, não era só para o público-alvo da escola, era também tentar fazer um projeto que, às vezes, quem não conhece, né, a história do Belas Artes também admirasse o filme e entendesse o que é o Belas Artes, a importância dessa escola para o município, para a região de Erechim. Então, quer dizer, um projeto que levou mais de um ano para ser feito, né? Eu costumo dizer assim que a parte burocrática é 95%, que foi feito pela LIC, pela Lei de Incentivo do Governo do Estado, né? Sim. Então a burocracia, infelizmente, né, acaba tomando muito tempo, uma demanda muito grande. Nós tivemos muitas horas de captação de filme. Eu não sei, talvez umas 15 ou 20 horas, fora um apanhado enorme de DVDs, VHS que foram digitalizados. Sinceramente, eu acho que a gente teve um material bruto, talvez que passou de 40 ou 50 horas contando esses DVDs e VHS, é claro, né? Então a nossa primeira decupagem chegou em 4 horas de filme. A cabeça quase explodiu. Nossa! Né? Então a nossa primeiro corte de edição chegou em 4 horas. Aí foi cortando fala por fala, foi tirando. Chegou acho que perto de 2 horas e pouco, 3 horas. Até que vocês, né, assistiram um filme de 1h54, que é a nossa versão final. Quer dizer, uma travessia e tanto, né, Sandra? É verdade. E a gente pôde conferir a história de professores, diretores e principalmente de alunos que passaram pelo Belas Artes. Isso. Conseguir juntar essas pessoas e extrair delas as histórias mais emocionantes e reais da escola, como é que foi? Bom, tudo começou por uma pesquisa pelo André Ribeiro, né? Ele foi buscar boa parte das pessoas, depois eu e a Cléo de Pares complementamos a pesquisa, porque a gente tinha algumas lacunas ali. Tem pouco material do Belas, né? Escrito, registrado, alguma coisa mais de atas, alguma coisa assim. Então, um foi levando para o outro, olha, tem que conversar com aquele, tem que levar, sabe, fala com aquele outro. Então a gente foi indo atrás, eu e a Cléo fomos indo atrás, complementando essa pesquisa do André. E eu fui fazendo pré-entrevistas com essas pessoas, né? Fui entendendo qual era a história delas, quais histórias encaixavam, quais eram mais individuais, né? Então depois, quais perguntas fazer para cada um, para que no roteiro eles se complementassem. Então, quer dizer, não era só uma pesquisa também para buscar lá aqueles mais antigos, mas também as pessoas que são do início, lá dos anos 60 do Belas Artes, anos 80, 90, a gente tem várias gerações de ex-alunos, professores, diretores, né? Para dar conta de 62 para 63 anos, num filme de quase 2 horas, claro, teria que ter talvez para botar todos os professores, quantos centenas de professores. Sim. Mas a gente assim tentou fazer uma triagem daqueles que a gente considerou e conseguiu também como assim os mais pertinentes e relevantes para o filme. Não sei se para a história do Belas Artes, mas para o filme. Certo. Vocês também conseguiram, em alguns momentos, fazer com que a gente voltasse para o passado e vivesse o Belas Artes em locais em que nós não conhecemos. Por exemplo, o porão do cartório do nosso querido Valdir Ayrton Tim, onde teve uma parte importante da história acontecendo ali. Então a escola ela começou ali, né? Pois é. No subsolo do antigo cartório Mandelli, hoje Tim, né? Sim. E tudo começou ali nos anos 60, 61, 62. Tivemos a professora Maria Elisa Zordão, uma das primeiras professoras, né? Sérgio Carraveta foi um dos primeiros diretores da escola. Enfim,
toda uma geração aí que se envolveu nas artes, e é muito bonita a história da escola porque alguns professores formaram alunos que depois vieram a dar aula na escola, né? Então, assim, esse resgate histórico foi muito importante e a gente, claro, conseguiu levar a Maria Elisa lá para baixo do subsolo, ela ficou bastante emocionada, né? Deixamos um período lá da manhã para ela lá reconhecer o espaço. Eu acho que foi um momento bem bonito, uma passagem bem bacana do filme. Retratar também a história do Oswaldo Engel, que é uma figura importante no Belas Artes. Como é que foi essa parte? Bom, o Oswaldo Engel, ele é patrono, né, da escola, embora ele nunca tenha dado aula no Belas. Mas como ele era uma figura muito importante, muito relevante para o cenário cultural de Erechim, um exímio pianista, um talento nato, né, de uma família de músicos, não tinha como não contar a história do Belas e também não inserir nessa história o Oswaldo Engel. Assim como outros professores que também foram muito importantes para a história da escola, né, do Centro de Belas Artes hoje em dia, que é a nomenclatura certa, né, Centro de Belas Artes. Então o Oswaldo Engel é uma dessas figuras importantes, um desses ícones de Erechim, e a escola leva o nome dele, então tinha que ter um capítulo à parte sobre o Oswaldo Engel. Da mesma forma como foi a história do seu Kaminef, uma figura pública, querida por muitas pessoas em Erechim, principalmente pelos seus alunos e quem teve o prazer de conviver pelo menos um pouquinho com ele. Naquele momento foi uma nostalgia muito gostosa. Bom, eu acabei não conhecendo, não tive a sorte de conhecer o seu Paulo Kaminef, né? Mas todos que falam dele falam sempre muito bem, com muito carinho, com um apreço muito grande sobre a figura dele. Então eu acho que é uma pessoa que se dedicou muito à escola, entregou muito para Erechim, né? Para música. Enfim, eu acho que ele também merecia esse capítulo à parte, né? Então algumas pessoas ali no filme acabam falando dele, falando com muito amor, com muito carinho sobre ele. Verdade. E também grandes nomes aí da nossa música, como os Monarcas, que pouca gente sabe, mas foi lá o berço deles, essa intimidade com os instrumentos musicais. Isso. Na verdade, assim, tanto o Judinho como o Chiquito, eles já tinham contato com a música, assim, já eram músicos, porque são músicos natos, né? Tem já no dom, assim. São aqueles músicos que tiram de ouvido, né? Mas vieram se aprimorar no Belas Artes. E, se eu não me engano, o Gildinho, acho que estudou por quase 10 anos. Não sei, um dos dois. Acho que foi o Gildinho. Eles têm um período bem longo, assim. Isso aí, é impressionante, nem eu sabia, né? Assim, só depois nas entrevistas que a gente ficou sabendo. Quer dizer, a escola ajudou a formar grandes músicos e eles, ali no depoimento deles, eles falam. Provavelmente a gente não teria gravado músicas um pouco mais complexas se não tivesse aprendido no Belas Artes, ali, partitura, solfejo, tantas coisas que deram suporte para eles no futuro, né? E a própria Cleo, que faz parte da equipe que produziu o filme, tem uma história muito forte, só se tornou uma atriz por passar pelo Belas Artes. Com certeza, e ela fala que eu só falei meu primeiro texto na vida por conta do Belas Artes. Olha que história bonita, né? Me chamou a atenção. Então, quer dizer, fazia balé na escola nos anos 80 com a Kátia Franklin, né, uma professora, uma mestra, né, aqui em Erechim, assim, uma pessoa que foi muito referência dentro da escola e da cultura erechinense. E a Cleo, sim, se tornou uma atriz importante em São Paulo, ajudou a fundar uma escola muito relevante, que é a SP Escola de Teatro, que é a maior escola da América Latina, né, das artes do palco. Quer dizer, e por conta do Belas Artes, ela teve... sabe, as portas se abriram para a carreira artística dela, né? Pois é, e a Alessandra Ambrosio falou isso também no depoimento dela, né? Que o Belas Artes contribuiu muito para ela ser a modelo que é hoje. Eu acho que a Alessandra também, tantas pessoas, né? A Alessandra também é um caso que ela fez balé, fez teatro também no Belas. Ou seja, eu acho que quando você tem uma escola de arte, assim, no teu município, próximo de você, você desenvolve o ser humano. Você pode se tornar um empresário, você pode se tornar um dentista, mas com certeza você vai estar mais conectado com o outro, com o lado mais humano da coisa mesmo. E a gente acaba tendo mais, eu acho que um senso crítico mais apurado, né? Então, com certeza, assim, a Alessandra Ambrosio foi uma dessas pessoas que também se beneficiou muito do que os professores do Belas Artes passaram para ela.
Teriam tantas pessoas para a gente falar um pouquinho da história, porque é tanta história bonita e que merece ser contada, mas também surgiu aquela grande dúvida. O Patrick resolveu produzir por amar demais a escola, por achar que a escola merecia também fazer parte de um capítulo no aniversário de Erechim. Como é que foi essa ideia de falar da escola? Erechim, acho que tem vários patrimônios culturais ou esportivos, enfim, várias entidades que merecem respeito e um olhar, né? Sim. Que muitas vezes nem sempre a coisa pública olha com atenção. Então, como artista, eu gosto de olhar o ser humano, eu gosto de olhar esses patrimônios. E a Cléo também, ela é muito sensível a isso, é uma pessoa muito antenada, tem um radar que parece que ela está, sei lá, há 5 anos luz até na minha frente, às vezes, assim. Então a ideia até foi mais dela do que minha. Quando a gente se conheceu em 2021, ela disse, Patrick, vamos contar a história do Belas, eu sou ex-aluno do balé, você fez teatro, né? Então vamos trabalhar junto, vamos contar a história dessa escola que deu tanto para o município, para tanta gente. Então eu acho que a gente, assim, estava aflorados no momento da pandemia, muito a fim de fazer algo, alguma coisa, né? A pandemia nos bloqueando, e aí começou a amadurecer, a maturar esse projeto até ele vir à tona. Foram 3 noites de exibição no cinema. E a partir de agora, quem não assistiu, como é que faz? Eu espero que as pessoas consigam assistir depois agora, por causa que eu pretendo fazer novas sessões. Tá? Estou tentando organizar uma sessão já para o início de maio. Só que assim, as primeiras sessões, essas que você citou, as 3 primeiras, eu tinha um acordo com o governo do estado, que era aquela contrapartida que a gente tem que fazer. São sessões gratuitas, né? Foram sessões gratuitas, as 3 primeiras sessões. A partir de agora, o artista também precisa ganhar uns pila, às vezes em quando. Tem que viver, né? As pessoas têm então, que entender. Assim, o projeto já foi entregue, né? Eu cumpri tudo que tinha que cumprir dentro do cronograma. Então, a partir de agora, o projeto, o filme é meu, assim, né? Eu tenho todos os direitos autorais dele e eu posso tentar comercializar, né? E faturar um din-din. Então, a ideia é ter uma cobrança de ingressos a partir de agora, né? Nas próximas sessões. Certo. E esse material também vai ser disponibilizado para prefeituras? Como é que foi esse acordo? A gente vai distribuir em torno de 200 DVDs para a região aqui de Erechim, Alto Uruguai, Amal, enfim. Passar em algumas secretarias de cultura, educação, bibliotecas, né? Algumas coisas assim para ter essa distribuição, dar uma pulverizada nesse DVD, né? Claro, o DVD hoje até é uma mídia um pouco já mais arcaica, né, que está em desuso. Mas ainda é bonitinho você entregar aquele negócio, com aquela capinha, com aquele encartezinho, né? E disponibilizar em pendrive, uma outra maneira... Perde. Daqui a pouco, sabe, enfim, ainda aquele é um registro, né, é um simbolismo, o DVD ali, eu acho que funciona. Agora, assim, claro, o filme ele perde muita qualidade, né? No DVD, né? Baixa muita resolução, enfim. Mas para as pessoas que quiserem ver o filme como ele foi gravado em 4K, todo bonitão como ele está, né? Aí no cinema por enquanto. Pois é, e com aquela narração, daquela voz melodiosa e gostosa da Patrícia Pilar também, né? A Patrícia foi um achado, porque ela tem um certo contato e um apreço muito pelo trabalho da Cléo, né? A Cléo, como ela tem uma certa representatividade em São Paulo, como eu te falei, né? Dentro do teatro, principalmente, né? Então, a Patrícia já conhecia a Cléo, tem amigos em comuns, a gente entrou em contato com ela, depois entramos em contato com a empresária dela, e ela fez uma parceria com a gente, quer dizer, fez uma parceria não, ela fez de forma gratuita, né? Fez de forma voluntária essa narração, e ficou super bonita porque tanto eu acho que quanto a Cléo, a gente tinha uma ideia de fazer uma voz com uma voz feminina. Sim, eu achava que combinava a escola com uma voz feminina, a Patrícia tem a potência, mas também tem a coisa da mulher, né? Então eu fazia questão que tivesse essa força, mas ao mesmo tempo às vezes pudesse ser suave, porque a escola é uma história emotiva, né? É uma história que a gente queria contar não pelo viés do lado só jornalístico. Sim. Não queria chegar lá e fazer um negócio, sabe, bem jornalístico, duro e frio. Não. O viés era a emoção. Eu sou um artista. Eu tenho que trabalhar o lado humano, o lado emotivo. Sim. Então, eu acho que a voz dela casou perfeitamente para isso. Qual é a tua avaliação depois de todo esse trabalho?
pronto, entregue, vendo a emoção das pessoas. Como é que você avalia esse trabalho depois de todas essas pesquisas, ver o filme rodando em Erechim, na tua terra natal, com as pessoas que acompanharam a tua trajetória também e que jamais imaginaram que o Patrick e a Cleo iam fazer um filme contando a história dessa escola? Olha, eu acho que a avaliação é super positiva, porque pelo que a gente ouviu, assim, as pessoas gostaram bastante, se surpreenderam, né? Ficou meio assim, quando eu fui lá apresentar na frente, lá e disse assim, olha, é um filme de 1h54. Houve um burburinho, assim, né? Tipo, como assim? Você só aguenta 40 minutos, entendeu? Mas eu sabia o material que a gente tinha na mão, eu sabia o filme que eu tinha, eu sabia a história que eu tinha, então sabia que a forma como ela foi narrada, o roteiro como eu fiz, ia prender as pessoas. E, claro, eu sou ator, né, mas já vinha dirigindo teatro, escrevo muitas peças e há muitos anos. Inclusive tenho até um livro infanto-juvenil, ainda inédito, que eu escrevi já sei lá, uma década mais ou menos. Escrever para mim, atuar, dirigir, é como se fosse vários galhos da mesma árvore, entende? Então eu acho assim, claro que talvez para as pessoas surpreendeu um pouco eu estar dirigindo um filme, né? Surpreendeu a mim, surpreendeu para a Cleo também, a gente não se imaginava ver ele também nesse papel. Mas eu acho que a escola merecia, a gente se agarrou nesse projeto e as pessoas tendo gostado e falando bem, eu acho que nos deixa super felizes e muito satisfeitos com tudo que está acontecendo até agora. Pois é. Bom, a gente trouxe o Patrick aqui quando ele começava a juntar material para fazer esse projeto. Essa entrevista está disponível no YouTube e hoje a gente traz ele novamente justamente para fazer esse fechamento, que eu acho que é importante. E também te agradecer em público esse trabalho lindo que você fez, dando visibilidade para Erechim, dando visibilidade para uma escola que tem um carinho especial no coração de muitos de nós. E que bom que Erechim produziu um ator e uma atriz do quilate de vocês e que mesmo morando em São Paulo, em grandes centros, nunca esqueceram das suas origens, da onde vocês saíram, que foi do Belas Artes. É isso aí, saímos do Belas. Obrigado. Obrigada e boa sorte aí nos próximos projetos. Valeu, brigadão.